O declínio da dinastia Qing, século XIX e XX. Apesar de seu esplendor inicial, a dinastia Qing começou a enfrentar desafios internos e externos, governada pelos Manchus. Caracterizada pela expansão do território chinês ao máximo histórico, com um grande crescimento econômico, foi marcada pelas pressões internas e externas, passou várias revoltas camponesas, guerras, e o enfraquecimento devido ao contato e conflitos com outras grandes potências. Guerras do Ópio, de 1839 a 1842, e 1856 a 1860. O Reino Unido começou a vender ópio para os chineses, causando vício e crise social. O governo Qing até tentou proibir o ópio, levando à guerra contra os britânicos. A China foi derrotada e forçada a assinar o Tratado de Nanquim, em 1842, cedendo Hong Kong aos britânicos e abrindo portos ao comércio estrangeiro. A Rebelião Taiping, de 1850 a 1864. Foi um movimento liderado por Hong Xiuquan, que se dizia irmão de Jesus Cristo, e queria criar um reino cristão na China. Foi um conflito devastador, resultando em 20 a 30 milhões de mortes, e enfraqueceu ainda mais a dinastia. A Rebelião dos Boxers de 1899 a 1901. Foi um movimento nacionalista contra a influência estrangeira na China. Os Boxers, grupo secreto, atacavam os estrangeiros e cristãos, e com isso, a aliança de outras potências ocidentais esmagou a revolta e impôs mais sanções à China. Revolução Industrial no Ocidente e o atraso chinês. Enquanto a Europa, o Japão, e outros países modernizavam suas economias e seus exércitos, a China permanecia isolada e resistia às reformas e inovações, o que levou a um grande atraso militar e tecnológico, tornando a China vulnerável a invasões estrangeiras. O fim da dinastia Qing, em 1911 a 1912. A última fase da dinastia foi marcada por tentativas fracassadas de reforma e crescente oposição popular. Após derrotas militares, a corte Qing tentou modernizar o exército e a administração, mas já era tarde. Esse movimento, conhecido como Reformas dos 100 Dias, em 1898, não teve muito êxito, pois a resistência conservadora impediu mudanças significativas. A Revolução Xinhai, em 1911. Esse movimento foi a revolta nacionalista liderada por Sun Yat-sen, um movimento republicano. E ficou marcado pelos protestos contra a corrupção do governo Qing e influência estrangeira, em 1912. O último imperador, Puyi, com apenas 6 anos de idade, foi forçado a renunciar, encerrando a dinastia Qing e o sistema imperial. Sun Yat-sen se tornou o primeiro presidente da República da China, e marcou a transição para a Era Moderna. O início da China moderna, de 1912 a 1949. O país enfrentou conflitos internos, como a Guerra Civil Chinesa em 1927 a 1949, um conflito entre nacionalistas e comunistas, foi um conflito entre o Partido Nacionalista KMT e o Partido Comunista Chinês, pelo controle da China. O conflito teve 2 fases principais e foi interrompido temporariamente pela Segunda Guerra Mundial de 1937 a 1945. A guerra terminou com a vitória comunista em 1949, resultando na fundação da República Popular da China RPC, comandada pelo Partido Comunista Chinês, forçando a fuga dos nacionalistas para Taiwan. A China comunista e o século XXI. O governo de Mao Zedong de 1949 a 1976. Em 1º de outubro de 1949, os comunistas venceram a Guerra Civil Chinesa, e Mao Zedong proclamou a fundação da República Popular da China, RPC em Pequim. Esse evento marcou o início do regime comunista na China e uma transformação radical na política, na economia e na sociedade do país. Mao Zedong implementou uma série de reformas que moldaram a China moderna.
Marcada pela reforma agrária e a coletivização, Mao Zedong organizou as terras em cooperativas agrícolas, eliminando a propriedade privada no campo. A aliança com a União Soviética. A China se aproximou da URSS e recebeu apoio econômico e tecnológico. Em 1950, entrou na Guerra da Coreia ao lado da Coreia do Norte contra os Estados Unidos. O grande salto adiante de 1958 a 1961. Mao Zedong tentou industrializar a China rapidamente, incentivando a produção de aço e a coletivização total da agricultura. De certo modo, a política falhou e causou a grande fome chinesa, resultando na morte de 30 milhões de pessoas. A Revolução Cultural de 1966 a 1976. Mao Zedong lançou a Revolução Cultural para eliminar opositores e reforçar a ideologia comunista. Os intelectuais, professores e ex-líderes foram perseguidos pelos Guardiões Vermelhos, gerando um enorme caos e violência, levando à morte de milhares de pessoas. A abertura e reformas de Deng Xiaoping, de 1978 a 1990. Logo após a morte de Mao Zedong em 1976, Deng Xiaoping assumiu o governo da China e iniciou a reforma econômica, introduziu o capitalismo controlado pelo Estado, permitindo investimentos privados e estrangeiros, e a economia cresceu rapidamente. Então a China começou sua briga pelo primeiro lugar no ranking das maiores economias, caminhando com passos largos, para ser uma grande potência mundial. A China se torna a segunda maior potência mundial. A China possui a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e tem alcançado maiores índices de desenvolvimento, mantendo relações comerciais com diversos países, em vários continentes. O país participa da Organização Mundial do Comércio desde 2001, e é atualmente um dos melhores países para investidores estrangeiros. Em 2024, o PIB da China foi projetado em 18,27 trilhões de dólares, e dos Estados Unidos em 29,17 trilhões de dólares. Em 2024, a economia chinesa cresceu 5%, atingindo a meta governamental e superando a previsão de 4,9% dos analistas. Para 2025, o presidente Xi Jinping projeta um crescimento de 5%, enquanto o Banco Mundial prevê uma desaceleração para 4,5%, refletindo preocupações com a demanda interna fraca e tensões no setor imobiliário. As relações comerciais com os Estados Unidos permanecem tensas, com a imposição mútua de novas tarifas. A China respondeu às tarifas dos Estados Unidos com medidas próprias, incluindo restrições à exportação de minerais críticos, e investigações sobre empresas americanas. Embora melhor preparada do que em disputas anteriores, a China continua vulnerável a pressões externas. O Banco Popular da China comprometeu-se a ajustar sua política monetária para apoiar o crescimento, utilizando ferramentas como taxas de juros e requisitos de reserva bancária para manter a liquidez e estabilizar a taxa de câmbio do yuan. A indústria militar está em um desenvolvimento significativo. As empresas de tecnologia chinesas experimentaram um crescimento significativo, impulsionado pelos avanços em inteligência artificial e outros setores de alta tecnologia. Assim como outras nações enfrentam grandes desafios, a China como superpotência, certamente passará por muitos neste século. Agradeço seu tempo em visualizar esse vídeo. Se inscreva no canal. Valeu!